Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um O Que Não Fazer em Vendas aqui na Vesa TV. Mais um episódio para falar sobre vendas, vendas modernas, sobre como efetivamente transformar a sua empresa, seu time, a sua atividade numa atividade de grandes resultados. E mais uma vez tenho aqui nesta bancada, dividindo com meu sócio, com meu amigo, com meu parceiraço, Luiz Schmidt. Tamo junto. Na jornada de falar sobre vendas. Estamos aqui, graças a Deus, já há mais de 50 episódios servindo você com conteúdo de qualidade. E claro, a gente faz isso com carinho, com muito amor. E você deve sentir por aí que a gente faz isso emanando boas energias para você também. É isso aí, somando todos, esse aqui é já o 57º, sim, 57 episódios com esse aqui, dentro do Que Não Fazer em Vendas. Já estamos na terceira temporada do nosso programa, e aí sempre falando sobre vendas, sobre liderança de vendas e principalmente de vendas B2B. Lembrando que o Que Não Fazer em Vendas é um programa semanal aqui da Vesa TV, que é uma empresa do grupo ABCcom. Os episódios inéditos são veiculados às terças-feiras, às 21h30, com algumas reprises na programação da TV ao longo da semana. Você também encontra uma playlist especial no canal de YouTube da Vesa TV sobre o Que Não Fazer em Vendas, onde estão os outros 56 episódios, né, Luiz? Exato, é muito fácil. Você entrou lá no YouTube, Vesa TV, vai em playlists, você vai ver toda a grade, tem todos os episódios aqui, não só os nossos, mas as demais também, os demais conteúdos que você pode consumir e deve consumir da Vesa TV. E aí tem lá um que vai estar o nosso logo, que você percebe que ele está sempre aqui na nossa TV, e você vai achar que lá todos os episódios são ali listados para você em qualidade maravilhosa para você assistir e ouvir. Se você quiser também ouvi-los pelo Spotify, a gente tem uma playlist específica para isso, onde você vai ouvir esses episódios ao longo do tempo, onde você está caminhando, fazendo exercício com o seu próprio time de vendas, que por que não colocar ali um episódio na sala de reunião para vocês discutirem? É para isso que a gente faz esse conteúdo, é para você e para o teu time, ok? É isso aí. E recentemente colocamos o Que Não Fazer em Vendas também no Instagram. Antes a gente veiculava somente nos nossos perfis, mas agora o Que Não Fazer em Vendas, tudo junto no Instagram. Lá diariamente nós colocamos recortes dos nossos mais de 50 episódios com dicas importantes, reflexões importantes de todas as convidadas e de todos os convidados que já passaram aí nas 2 primeiras temporadas. E é lógico, a turma aí já da terceira temporada também. Então vai lá, o Que Não Fazer em Vendas no Instagram, já para tudo, vai lá, pega o seu celular e começa a seguir o Que Não Fazer em Vendas para você ser impactado diariamente por esse conteúdo. Mas se eu quiser falar com o Luiz Schmidt, onde que eu procuro o Luiz Schmidt nesse mundo das redes sociais? Facinho, tô lá no Instagram, @Luiz Schmidt, SCHIMITD, @Luiz Schmidt no Instagram, no LinkedIn também tem um perfil, tem uma Conexão Vendas, uma newsletter que eu solto quinzenalmente para que você também consuma um conteúdo mais denso sobre vendas, sobre prospecção e sobre os demais assuntos que eu tenho costume de falar na minha rede. No TikTok, os recortes também vão para o meu perfil TikTok, @Luiz Schmidt. Muito bom, muito bom. Você me acha como Hugo Palestrando no Instagram, no LinkedIn, onde eu tenho estado bem presente com os assuntos de vendas, e aí quando sobra uns videozinhos a gente coloca no TikTok também, Boa. Certo? Mas Hugo Palestrando, você me acha lá para falar sobre as consultorias, falar sobre palestras, falar sobre workshops de vendas também. É isso. Não é não? E temos, para você também, que quer que a sua empresa patrocine o nosso, você está querendo fazer um podcast? Provavelmente alguém já falou, faz isso para tua empresa, porque é bom, o conteúdo é bacana e tal, mas você não sabe por onde começar, você não tem não está familiarizado com o microfone, né? Você tem medo de falar e tal. A gente, há mais de 50 episódios, a gente está tocando isso aqui com leveza, com tranquilidade, com um estúdio que é muito bem preparado para isso, com qualidade de áudio e de vídeo. Então a gente está esperando você e a tua empresa para que você possa fazer parte. Tem uma partezinha do programa, trazer um convidado seu, fazer, quem sabe, um patrocínio de uma temporada inteira para que o seu merchan possa aparecer aqui. Tem alguns pacotes específicos para você e para a tua empresa. Então, não os deixe de procurar para patrocinar ou Que Não Fazer em Vendas. É isso aí, muito bem. Hugo, quando a gente tá assim, normalmente a galera já sabe que é um aulão. É isso aí, temos aulão. Ó, canetinha, papel e vamos anotar.
É coisa para você anotar, porque tem insights maravilhosos que você pode tirar e colocar, aplicar na tua empresa, aplicar para o teu time. Então, o que a gente está servindo para você aqui é sem demagogia, tá? É conteúdo de aula, é conteúdo de consultoria, mas a gente serve a você aqui esse conteúdo gratuitamente, mas por quê? Porque a gente tem a certeza de que se você aplicá-lo, o resultado é certo para você e para o teu time. Então, faça isso. Caneta, papelzinho e vamos lá. É isso aí, muito bem. Hoje vamos falar de um tema, assim, que é um tema bem legal, fazia tempo que a gente queria trazer esse tema, que é o tema seguinte: quando o diredono também são gerentes, diretores de vendas. Pois. Não é? Uhum. A gente, nas nossas consultorias, nas empresas que chamam a gente para palestrar, para ministrar curso, workshop, a gente se depara muitas vezes com essa situação. Por quê? Porque vendas, a gente sabe que é um dos departamentos, uma das áreas mais importantes de uma empresa, principalmente para uma empresa que foca em crescimento, né? Empresa que precisa efetivamente atração de negócios ser algo importante. Então não é incomum que as empresárias e os empresários eles acumulem função. Sim. Eles cuidam lá do financeiro, às vezes eles cuidam de uma operação, cuidam de alguma outra coisa, mas eles encampam vendas e trazem para a sua responsabilidade, certo? Atuar, gerenciar a questão de vendas. Veja, e assim, quando existe essa necessidade de acumular funções, né, isso acaba inevitavelmente causando algum tipo de sobrecarga, algum tipo de atividade além do que esse empresário gostaria, né, Luiz? Exato. Então, esse programa, a gente vai falar especificamente sobre os desafios quando o diredono, com os proprietários da empresa, além de gerir toda a empresa, acumulam também a atividade de gestão de vendas, né, Luiz? Já vou começar no modo giraia. Modo giraia. Cara, é voadora. Boa, bora. Seguinte, donos, vocês precisam ser trilhos da locomotiva e não o freio. Gostei disso. Por quê? Muitas vezes, Hugo, e a gente vive isso em consultoria também, muitas vezes o time está querendo crescer, a empresa tem um produto bom e faz uma entrega legal, mas o dono, ele está à frente do comercial. E algumas decisões que precisam ser tomadas, decisões importantes, precisam da presença do dono. Mas, dentre todas as funções, ele não tem tempo para tomar aquelas decisões. Quando as toma sem muito discernimento, porque ele toma na urgência. E aí isso gera um gargalo gigantesco. E às vezes a tua empresa está perdendo performance porque você não tem tempo dedicado a vendas como deveria. Sim, sim. Ou quando vai se tomar uma decisão, não olha para o aspecto técnico da venda, para o processo da venda, para um playbook, e a gente vai esmiuçar um pouco mais isso. Mas para começar, o dono, os diredonos, né? Eles precisam ser o trilho da locomotiva, oferecer estrutura e direção. Mas não é para ser o freio do negócio, porque às vezes a tua locomotiva está querendo andar, está com combustível, lenha queimando, mas você está travando o processo. Sabe que assim, quando a gente fala desse acúmulo de função pelos diretores, pelos empresários, né, pelos donos da empresa, em vendas, a gente precisa, mais do que em qualquer outra situação, colocar a lei do que é delegar função. Exato. Exige. Né? Delegar não é delargar, porque às vezes acontece também, né? Que eu delargo e eu acho que, e eu só da minha cabeça, não, eu deixei a responsabilidade para a turma lá fazer o processo de vendas e não organizo, conduzo o processo. Do outro lado, é exigir que as coisas sejam feitas exatamente como eu as faria. Boa, exato. E essa é a questão do freio que você falou, né? Que normalmente acontece com uma empresa assim. A empresa nasceu, você começou ali, você e mais 2 pessoas, 3 pessoas, dali a pouco você tem 4, 5 funcionários, você fala assim, preciso trazer alguém para vendas. Enquanto o volume de vendas podia ser só executado por você fazia as coisas do jeito que você queria, do jeito que você imaginava, do jeito que a tua percepção permitia. A partir do momento que você começa a trazer a primeira, a segunda, a terceira pessoa de vendas, você precisa entender o quanto do teu conhecimento ele é replicável. O quanto do teu jeito de fazer ele é replicável ou precisa ser organizado para ser replicável. Não é, Luiz? Exato, cara. O quanto a forma que você fez até então
já não serve mais para a tua empresa. E é nesse sentido que o Luiz traz a questão do freio. Porque aí, com medo das pessoas não fazerem exatamente como eu faria, e não vão fazer, eu limito as pessoas e trago para debaixo do meu braço, certo? Todas as decisões sobre vendas. É esse o freio que você falou, né, Luiz? Muitas vezes o dono, assim, tem dois tipos de empresa. A empresa que nasce a partir de vendas e a empresa que nasce a partir de operação. Eu já percebi duas características muito diferentes, né? Quando a empresa nasce já a partir de vendas, ela tem isso num DNA, mas... muito, como você bem colocou, quando eu chego a um certo volume de vendas em que não dá mais para que aquela pessoa que nasceu com vendas, ela toque isso sozinha, ela precisa delegar o processo. Se não tem um processo escrito, não está ali uma metodologia de treinamento, não tem como passar essa informação para outras pessoas, obviamente vai ter aquela incerteza do dono de, puxa, será que vão atender da mesma maneira que eu atendo? Eles não vão conseguir, o cara me liga às 8 horas da noite, eu dou um atendimento especial, eu converso com os caras por telefone, acho que o vendedor não vai conseguir fazer isso, é amigo meu de longa data, porque os caras que criam empresa, há muitos anos, ele tem um monte de amigo de longa data que são os clientes dele. Mas veja, você pode estar sendo um grande gargalo da tua empresa. Precisa ter um processo para que as pessoas consigam fazer isso e a tua empresa consiga crescer. Isso. O outro lado é a empresa que nasce a partir de operação. Então ela não tem venda. Isso que eu falo. Talvez o exemplo do delargar vem muito nessa empresa que o primeiro DNA dela não é em vendas. Isso. Mas continua aí, eu complemento. Imagina, tem um caso específico, o cara está me contratando justamente para isso. Eu não nasci em vendas, ele nasceu na operação. Não nasci em vendas e não nasci para vendas. Não, ele nasceu da operação, não precisou vender, mas e agora? Cara, eu não sei o que fazer. Então ele está buscando ajuda, consultoria para isso, para organizar esse processo. Mas tem muitos casos que o cara não nasceu na operação. Legal. Então ele nasceu, ele sabe fazer e tal, e começou a fazer, e começaram a vir os clientes por indicação, começou a chegar e tal, então ele nunca precisou disso. Só que chega um certo momento que a empresa dele está tão grande em que ele precisa que pessoas cuidem desse processo para ele. Mas antes era ele quem ligava, era ele quem fazia a boleta do cliente, era ele quem emitia a notinha, quem fazia o recibinho, quem ligava para o cliente, tá tudo bem, deu tudo certo tal. Agora não dá mais, meu amigo, minha amiga. Agora não dá mais, você precisa de pessoas fazendo isso. Essa cultura de bem atender, assim como a gente já falou nos episódios anteriores aqui pela Renata Botura, essa cultura de bem atender tem que ser passada, né, para eles. E entender que em vendas, às vezes eu vou precisar prospectar clientes. Então, se você começou no operacional, você não tem nem noção ainda disso. Precisa estudar, técnicas, né? E aí tem uma característica muito interessante da pessoa que nasce na operação. Ela tem a cabeça afundada naquilo, é tecnicamente muito boa. Às vezes ela coloca esse peso técnico na venda e tira muitas vezes o aspecto de entendimento da necessidade do cliente. Ou às vezes ela está tão aprofundada ali na questão operacional que o gargalo dela gera que as pessoas do comercial precisam de demandas comerciais. Mas a operação toma a rotina daquele cara. E ele não consegue equilibrar o tempo. Sim. Por quê? Porque não tem uma rotina, por exemplo, comercial, uma rotina de reuniões, uma rotina de acompanhamento. Quando o comercial não é foco, porque a empresa nasceu na operação, o foco não estava no comercial. Mas veja, se a tua empresa não tem foco em comercial, ela está perdendo espaço. Ela está diminuindo. Então precisa ter. Se você não consegue ter esse foco, precisa delegar, como o Ben Hugo falou, delegar alguém para que tenha esse foco, para que você possa acompanhar o andamento deste processo de vendas sem que você esteja lá todos os dias. Vamos começar a pensar aqui em duas grandes linhas. Eu primeiro concordo gênero, número e grau com você, que é a empresária e o empresário, que eles nasceram em vendas, a empresa deles nasceu e eles se ocuparam logo de cara em vendas. Quando a empresa cresce, ele vai ter uma dificuldade de delegar, porque ele vai querer que as pessoas façam exatamente como ele faria. Isso. Ele vai achar que no momento que ele troca de número de celular,
Não pode trocar. Entendeu? Para poder para poder ter um número pessoal dele e fazer com que o cliente que sempre ligou para ele fale com outra pessoa, parece que ele vai chorar no final de semana, ele vai entrar em depressão, ele vai se sentir sozinho, certo? Então tem esse desafio. Eu falei não pode trocar porque é a fala desses caras, né? Não pode, não, mas eu não posso trocar de número. Eu dou meu número de celular. 25 anos com o número de celular, mas não posso. Eu vou dar meu número de celular pro meu vendedor para ele começar a atender os meus clientes? Não, isso vai dar errado. Certo? Ele vai embora e vai levar meus clientes com ele. Isso é um outra treta ainda. Negócio. Do outro lado, a gente está trazendo aqui a empresa que nasceu na questão técnica. Sim. E eu vejo muito isso nos prestadores de serviço de TI, por exemplo. Putz, toda a parte técnica de engenharia, legal. TI, infraestrutura. Então, assim, é ele que sabia dos servidores, é ele que sabia dos backup, é ele que sabia das coisas, dos firewall, tudo mais, é ele que corria atrás dos clientes e virava à noite quando dava algum problema em cliente, tudo. E por consequência ele vendia. Uhum. Aí a empresa começou a crescer por conta dessa habilidade técnica dele. Mas ele chega naquele momento que ele fala assim, cara, vender na verdade... Eu nunca quis vender. Quando surge essa necessidade dele entregar a área de vendas para alguém, um primeiro vendedor, uma primeira vendedora, ele faz assim, ó, muitas vezes ele joga. Uhum. Fala assim, vende aí. E essa vendedora e esse vendedor, querendo entregar os primeiros resultados pela empresa, vai começar a vender. E não vai vender com o direcionamento que esse empresário fazia. O que ele vai falar? Tá vendendo errado. E ela só me traz cliente rosco. Não está sabendo vender. Não está sabendo vender. Você ensinou, criatura? Você ensinou para essa pessoa que chega como é teu cliente? Ou vou melhorar até. Você sentou junto com essa pessoa para definir quem é o cliente que você quer? Como é o perfil desse cliente? Quais são os principais produtos e serviços que você gostaria de vender? Você precisa delegar também a desenvolver esses processos, essa percepção junto com as pessoas de vendas que chegam. Vou contar uma história. Por favor. Hoje não é uma anedota, mas é uma historinha. Os nomes todos são fictícios, tá? Se você entender os nomes aí é porque tá dentro da tua realidade, mas é nome fictício. Imagina o seguinte, você, Hugo, começou como estagiário e a empresa, seu gestor era Maurício. Legal. Então Maurício sabia com você, um menino muito bom, sabia bem fazer as coisas, começou a trabalhar bem, ficou legal pra caramba, trabalhou alguns anos e não conheceu só o gestor Maurício. Tinha Paulo, tinha Marcelo, tinha Ronaldo, tinha um monte de gente ali que conhecia como você era habilidoso na questão da informática e você um dia resolveu sair daquela empresa e prestar serviço. Isso aí. E começou a prestar serviço pra quem você ligou? Pra Maurício. É isso aí. Maurício falou, puxa, caramba, que legal, cara. Olha, que bom. Vamos fazer o seguinte, na minha casa tô precisando disso. E aí você começou a receber algumas indicações. E as pessoas conhecem você. O Hugo trabalha bem na questão de TI, tudo certo. E Maurício foi para trabalhar, saiu daquela empresa e foi em outra empresa. Nessa outra empresa ele te chamou para prestar serviço para a empresa. Puxa, naquela empresa então você chegou já porque Maurício te conhecia. E aí passaram-se os anos. Maurício agora é dono de uma rede de grandes empresas e você atende essa rede de grandes empresas. E você presta serviço. Você sabia, por exemplo, a tomada que você precisava chutar para o servidor voltar a funcionar? Você fazia isso desde os seus 18 anos. Tá certo. E aí você contata um vendedor. E o vendedor não tem a carreira que você tem. Ele não caminhou pelo caminho que você caminhou. O quão injusto é quando você fala para ele que ele não está sabendo vender, sendo que o que você fez para vender ao longo dos anos foi trabalhar com pessoas. É isso aí. Montar uma rede de relacionamento em torno da tua própria percepção. Quando você passa isso para um vendedor externo, ele não consegue, num primeiro momento, pegar toda essa cultura, essa história, encapsular e entregar. Ele precisa de um processo cultural. A empresa precisa ter minimamente um playbook escrito dizendo qual é o nosso DNA. Quais são as histórias que a gente mesmo conta dos nossos clientes? Me conta aquelas histórias. Quanto mais familiarizado com isso, mais próximo da realidade do cliente a gente vai estar. É isso aí. Então não é justo você cobrar de um vendedor simplesmente, como você falou, vende aí. Sem um processo, sem conhecer bem quem é o nosso perfil de cliente ideal, sem um processo de prospecção de vendas. É claro que o resultado dele não vai ser igual ao seu, não dá para comparar. Mas eu nunca precisei vender e sempre vendi. Os clientes chegavam até mim, claro, você presta serviço desde os seus 18 anos. Parece que, e é assim, muito legal quando o empresário chega falando isso pra gente, aqui estamos falando primeiro do empresário que tocava sozinho a operação e ele está começando ali a operação de vendas dele, legal, dos primeiros vendedores. É muito comum eles contarem os resultados de vendas dos primeiros anos como se fosse uma coisa mágica. Sim, nossa, foi muito fácil, Foi muito fácil, porque assim, a gente fazia um bom serviço e vai...
E é muito louco isso, porque assim, não é muitas vezes que ele não quer passar as informações para esses primeiros vendedores. É que ele nem tem. Ele não parou para pensar como ele fazia as coisas. Ele não parou para pensar, ela não parou para pensar até agora como as coisas aconteceram. Então, para gerar essa primeira maturidade em vendas, quando você vai desenvolver teu primeiro time de vendas, as primeiras pessoas de vendas, você vai ter que refletir sobre coisas que até então não havia sido necessário você refletir. Sim. Né? E pensar um pouco. Por isso, assim, para você que está chegando agora aqui no Que Não Fazer em Vendas, aí, como a gente já falou, temos 50 e tantos episódios, mas depois procura a gente nas nossas redes sociais para a gente te indicar os episódios que a gente fala de perfil de cliente ideal, que a gente fala de análise de carteira de clientes, legal? Planejamento de propostas, porque são todos, nesses episódios, tem diversas reflexões importantes para você fazer nesse início da tua operação de vendas, para você conseguir delinear o que é a cultura de vendas da sua empresa e como você vai começar a desenvolver as primeiras pessoas de vendas que chegam no seu time. Isso nasce, Hugo, da falta de percepção de que vendas é um processo. É isso aí. O cara sempre vendeu naturalmente. Mas concordo. Quando você vai colocar outras pessoas, você precisa definir um processo. Entender que é sim uma técnica. Ter talento ajuda, mas venda é um processo. Exato. Então, quando você começa a ter entendimento de processo, aí fica mais fácil você treinar as pessoas. Mas eu anotei aqui algumas falhas, por exemplo, quando o diretor... Isso, porque uma das principais questões que eu Luiz era assim, quais são os principais riscos, você é consultor, eu também sou consultor, vamos trocar um pouco sobre isso, mas quais são os principais riscos que a gente identifica nessa posição de acumular funções, seja operação, seja financeiro, com vendas também. Mas vamos lá, começa por aí, puxa a fila. Uma primeira aqui é falta de foco em crescimento. Parece uma antítese, parece muito paradoxo isso, Conte-me mais sobre isso. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Você tem duas canetas na mão, você está olhando custos e está olhando vendas. Você tem um objetivo, mas a rotina da operação, a rotina da administração, muitas vezes não faz você perseguir aquele objetivo obstinadamente todos os dias, porque você tem uma confusão de urgências, uma confusão de agendas. Quando você tem falta de foco no crescimento, por exemplo, é quando você coloca uma meta e aí você está olhando e falando assim, puxa, mas cara, meu caixa, acho que não vai dar isso. Eu não sei se o pessoal vai conseguir chegar nessa meta. Pô, mas eu tô vendo aqui o cliente reclamando, cara. Putz, eu não sei se eles vão dar conta de passar essa mensagem. Porque você tem muitas outras vertentes que estão colocando na tua mente e desviando o teu foco do crescimento, do número de crescimento. Ou, muitas vezes, você não está olhando o KPI correto de crescimento. Falta no foco de crescimento, tem muita empresa que está olhando só o caixa. É isso aí. Mas não está olhando, por exemplo, um aumento de novos clientes, uma redução de churn, um aumento da taxa de conversão, um aumento da margem dentro da proposta. Então, cada uma dessas variáveis, elas podem influenciar muito o resultado. Quando você não consegue sentar, dedicar tempo para olhar essas variáveis, o teu foco no crescimento ele pode se desvair. É por isso que eu coloco aqui como uma falta de foco no crescimento um pouco disso. De você não ter tempo para olhar as variáveis que interferem em vendas para focar no teu crescimento. Sabe que num dos episódios aqui a gente falou sobre 3 tipos de empresas, de orientação das empresas. Tem empresa orientada a finanças, que é uma empresa que ela vai olhar por corte de custo, eficiência financeira do negócio. Normalmente os primeiros sócios são pessoas da área financeira mesmo. Legal. Você tem empresa orientada a produto. Normalmente são as empresas de engenheiros, né? De pensamento de engenheiro, que leva qualidade, funcionalidade, benefício de produto, tecnologia, nem sempre inovação, mas sim tecnologia de produto. E tem a empresa orientada a cliente. Boa. Que ela vai botar o cliente no centro da questão, customer experience, em vendas e orientar a empresa a crescimento. Então é claro que existe a empresa ideal. Se você tem grandes contratos com poucas empresas, né, e o teu negócio nasceu fundamentalmente nesse sentido de ser uma terceirizada de negócios muito específicos, ok, se você for orientado a finanças, porque o equilíbrio operacional é muito importante para você continuar prestando esse serviço. Se sua empresa nasceu de
realmente de um pensamento de engenharia, de qualidade de produto, de benefício de produto, ok, você pode até, e lógico, você tem uma rede de distribuição que não depende de você, que depende exclusivamente das características técnicas do teu produto, ok, você pode ter ser uma empresa orientada a produto e engenharia, mas a extrema maioria das nossas empresas depende das soluções, da satisfação, da paixão que os clientes têm por elas. Sim. Então tem que ser empresas orientadas a cliente, orientadas a mercado e orientadas a fatores de crescimento, como você trouxe, né? Aí eu anotei um outro aqui. Por favor. Quando você tem um diredono, o dono da empresa focado, não só focado na parte comercial, as decisões que ele toma normalmente são baseadas na urgência. Chefe, tô com um negócio aqui, cara, eu preciso aqui ter a margem, preciso aprovar essa proposta, preciso mandar essa proposta para o cliente. Beleza. Comercial, né? Quando tem um departamento comercial, a pessoa focada nisso. Vamos entender então a necessidade desse cliente, vamos elaborar uma proposta, vamos apresentar essa proposta para o cliente. Se for necessário, eu vou contigo, a gente faz uma apresentação, vamos nos dedicar mais a isso. Quando eu tenho 2, 3, 4, 5 funções, a coisa estourando na operação, eu não consigo ter a mesma dedicação. Então eu tomo uma decisão muito na urgência. Não, faz isso aqui, então, legal. Olha, eu acho que o cliente quer isso, isso, isso. Beleza, manda isso aqui, tá tudo certo. Cara, você perde muito nesse processo. Você perde qualidade, você perde propostas. Por que não? Sim. Você perde muitas propostas por isso. Sim, sim. Você perde valor de propostas, porque às vezes você pode buscar ali um entendimento melhor daquele negócio e trazer à mesa, trazer para a proposta um dinheiro que estava na mesa e você não viu. Sabe que esse exemplo que você trouxe me lembrou de coisas assim. Eu venho de automação industrial, né? Então eu venho de chão de fábrica. Quantas vezes, cara, eu estava ali com o diredono da empresa, no chão de fábrica, ou quando ele era um fabricante de máquinas, por exemplo, né? Tava ali ajustando uma máquina para entregar para o cliente, ou quando ele era uma indústria, ele estava ali no meio das injetoras, no meio dos centros de usinagem, vendo as coisas, e chegava alguém de vendas. Seu fulano, tá o cliente aqui, então ele fez o teu orçamento, mas disse que tá caro, e o cara ali no meio do barulho das máquinas, entendeu? No meio da confusão ali, não, peraí, quem que é? Não, peraí, o fulano, dá o telefone aqui, vou ligar pra ele. Ou então, sabe, não, aqui ó, baixa 5% aqui e tá tudo certo. Cara, você falando, eu lembrei, sabe, de 20, Sim. quase 30 anos atrás, como muitas vezes, e olha só, como o processo de vendas ainda depende do conhecimento técnico desse diredono, dessa diredona que está na operação, se vendas não chega até ele para resolver as coisas, ele não tem cabeça de subir até vendas para pegar os problemas antes que eles aconteçam. Né? Então, nossa, você falou, eu lembrei muito desse tipo de situação. Aí tem um ponto que você trouxe, que muitos negócios eles dependem dos donos para as decisões mais técnicas do projeto. Então, você pega uma venda um pouquinho mais complexa, ela depende de alguém tecnicamente habilitado para debruçar sobre aquele projeto, para conseguir especificar a proposta, para conseguir colocar ali tecnicamente o que precisa. Só que muitas vezes isso daí é um gargalo. Então, qual é o tempo que você demora para fazer uma proposta? Puxa vida, aqui a gente demora uns 3 dias para fazer proposta. Por quê? Porque o dono está resolvendo um monte de coisa, ele não consegue sentar meia hora para olhar aquele projeto e desenhar um projeto. Poxa, Luiz, eu não tenho condições de ter um engenheiro de produto aqui para elaborar, para ficar focado no comercial. Tudo bem, eu entendo isso. Mas, minimamente, uma agenda é necessária para que você entenda que o comercial precisa disso para desenvolver coisas para o teu cliente. E eu vejo isso porque estou tratando de uma consultoria justamente nesse ponto. Eu estou no momento em que eu falei, preciso de uma pessoa para gerenciar o comercial, agora estamos com essa pessoa. Falei, ótimo. Mas para elaborar a proposta é mais complexo. Legal. Vamos então elaborar pelo menos ali uma tabela de preço mínima para que as coisas mais fáceis ela consiga mandar sem a tua presença, para que ela possa passar para você só aquilo que é mais elaborado, mais complexo. Sim. Então comece a pensar nisso também, porque eu conheço muitos projetos que são desenvolvidos pelo dono, é como se fosse uma confeitaria, né? Ele está fazendo o pedido ali com a mão na massa e tal, isso aí. Mas muitas das coisas ele faz de forma rotineira, ele faz de forma ágil,
que daria para minimamente alguma série de documentos padrão, com uma tabela de preço, com uma ordem, escala de decisão muito clara, você minimamente mandar aquilo para o cliente. E aí o comercial fica focado em quê? Elaborar a proposta, capturar o entendimento, apresentar e converter o cliente. Então, muitas vezes o gargalo está na decisão técnica. Okay. Mas porque o dono também sempre fez, ele nunca parou e pensou, falou, peraí, o que eu faço de forma rotineira? Se você não está pensando nisso hoje, a inteligência artificial está pensando por você. Daqui a pouco ela vai saber fazer o que você não está sabendo. Uhum. E aí você tem que colocar isso de uma maneira prática para que os vendedores possam ter agilidade na decisão. Sim. E hoje, todos nós somos mais urgentes em tudo que a gente quer. O teu cliente também é. Ele também quer uma proposta rápida. Porque o teu concorrente está fazendo a proposta lá num software rápido que manda a proposta para ele. É. E a sua diferença não é porque eu sou gourmet. Eu demoro mais para fazer a proposta porque eu faço com um temperinho diferente. Tá bom, mas o seu temperinho diferente está deixando ele com fome e ele está comendo na casa do vizinho. É, bem por aí. Sabe que olha só, aí pra gente começar até exercitar nossa capacidade de síntese, assim, olha só, no episódio de hoje a gente está falando sobre diredonos e diredonas que acumulam, dentre todas as suas funções, a função de gestão de vendas também. Então a primeira coisa que a gente falou aqui é capacidade de delegar. Legal? Sim. O diredono ou a diredona precisa ter capacidade de delegar as funções de vendas para alguém. Vamos chegar ali em quem daqui a pouco. Segundo, ele precisa ter capacidade de refletir e decidir sobre a fundação de vendas. Sim. Quem são os clientes que eu quero, quais são os clientes que eu não quero, quais são os produtos que eu mais quero vender, quais os que não me interessam tanto, qual o preço para cada um deles, quais são as condições, porque isso está tudo dentro da minha cabeça. Uhum. Agora eu preciso ter a habilidade junto ou antes de delegar, fundamentar essas informações de vendas, legal para que quem chega, essas primeiras pessoas que chegam em vendas, consigam desenvolver sua atividade, certo? Certo. Até aqui chegamos nesse ponto, beleza? Manda aí, Luiz, que mais? Baixa eficiência comercial. Baixa eficiência comercial, tá bom. Tem um ponto que eu ia trazer aqui, mas já acelera por aí. Vamos pensar o seguinte, como é que se um piloto, né, de Fórmula 1, por exemplo, o que ele quer fazer ali? Tirar a melhor eficiência da máquina, da pista e dele enquanto piloto. É isso aí. Sabe que é muito interessante que eu vi outro dia um palestrante, ok, cada um aborda do jeito que quiser, mas eu gosto de automobilismo, né? Uhum. E ele quis trazer assim, qual o objetivo de um piloto? É vencer a corrida. Discordo. Não necessariamente. Eu acompanho muito Fórmula 1, por exemplo. Cara, desculpa, aqueles carros que sempre ficam nas 4 últimas posições, se o piloto sentar toda vez dentro daquele cockpit, querendo ganhar a corrida, é depressão na certa. Eu gostaria que você repetisse o que o piloto tinha, que eu acho que eu vou mandar para esse amigo palestrante. Legal. Melhor assim. Abraço, amigo palestrante. Vamos lá. Qual que é o objetivo, né, do piloto? É tirar a melhor eficiência da máquina, da pista e dele enquanto piloto. É isso aí. Concordo. Por quê? Cara, a máquina ela tem uma capacidade máxima e que, enquanto um bom piloto, ele vai saber manipular aquela máquina de forma a tirar. A pista, que ela é uma outra questão, eu preciso conhecê-la muito bem para tirar a melhor eficiência dela. E eu, enquanto piloto, eu preciso buscar a minha melhor eficiência. Por isso que Ayrton Senna corria, fazia boa parte dos exercícios. Nem sempre com o melhor carro, nem sempre numa pista mais adequada. Mas o corpo tem que estar adequado, a mente adequada pela capacidade rápida de decisão que ele tem que tomar. Uhum. Quando a gente traz isso para o comercial, cara, imagina que o seu comercial é não é um carro de Fórmula 1, é uma equipe de Fórmula 1. É verdade. Ou seja, toda aquela máquina tem que ter uma boa eficiência e eu, enquanto gestor, olhando ali, eu tenho que saber qual é a eficiência das peças que eu tenho aqui. E não vou falar de forma pejorativa, mas imagina que os vendedores são peças importantes, são pilotos ali dentro da tua engrenagem. O seu CRM é uma outra peça importante, o teu processo, o teu playbook é outra peça, o teu produto outra peça. Então, se você fosse colocar isso tudo num mecanismo, todas têm que rodar numa melhor eficiência. Qual é o gestor que, não estando perto do teu processo, vai conseguir tirar a eficiência disso? Luiz, mas traduz aí pra gente o que é eficiência. Vamos pensar o seguinte, olha, eu estou colocando R$3.000 no Google e eu estou recebendo 40 leads, 40 clientes que vieram do Google. Legal, bacana. O meu vendedor, desses 40, ele está fazendo 5 vendas. Tá bom? Não sei. Depende, né? A gente tem que medir para saber se essa eficiência é boa. Mas, se dentro daquele processo, daquele período que você está analisando, os mesmos 40 ele conseguiu fazer 20, talvez eu tive uma melhoria de performance. Seja
no discurso, na abordagem, na proposta, no produto, pode ser. Mas quanto mais perto do processo dedicado a isso, mais eu consigo olhar estes elementos. Por exemplo, um indicador, quantidade de oportunidades que recebemos. Em taxa de conversão, para que a gente possa saber do quanto que recebeu, quanto que fechou. Valor total vendido, quantidade de propostas elaboradas, quantidade de visitas realizadas. Porque eu preciso também compor o custo disso. Poxa, eu consigo vender para 100 clientes, mas todos eles eu tive que visitar, todos eles foram de avião. Eu tive um custo operacional absurdo e sobrou muito pouco no final do mês. Também vendas, está vendendo, mas não está dando resultado. Então, essa composição é importante ter pelo menos alguém debruçado nisso, te levantando esses indicadores e falando assim, opa, ó, aqui não está igual estava, aqui está. Sabe o que eu percebo assim? Aí eu vou trazer, eu tinha anotado aqui uma outra pergunta no nosso, mas que está casada, tá, com esse teu tema, aqui no nosso roteiro, tinha colocado. Primeira coisa é o seguinte, acho que um dos grandes dramas da empresária ou do empresário que começa a contratar em vendas é ele achar que assim que ele contratar uma vendedora ou um vendedor, essa vendedora e o vendedor vai vender tão rápido quanto ele vendia, mesmos preços como ele vendia, e nem de longe vai ser isso. Na verdade, de forma geral, quando a gente tem uma empresa, a gente é sozinho. Eu sou eu presa. Quando eu deixo de ser eu presa, eu acho que, peraí, mas cara, eu faço operação, no meu caso, por exemplo, né, eu faço as palestras, eu faço os conteúdos, eu faço marketing, eu faço financeiro, eu faço vendas. Aí eu vou pegar alguém para fazer vendas. Essa pessoa só vai fazer vendas. Então é claro que ela vai pegar esse pedacinho meu aqui, que é um pedaço grande, tá? E vai fazer grandiosamente. Não, cara, você tem que entender que às vezes você vai precisar contratar 2 pessoas para fazer um pedaço do que você fazia sozinho. Sim. Essa é uma dor da empresária, mas é um absurdo. Mas eu fazendo tudo que eu fazia, ainda vendia 10 clientes no mês. E ainda dava conta. Não, cara, as pessoas vêm e elas têm os motivos delas, as velocidades. Dono é você. Mas aqui na nossa empresa as pessoas têm visão de dono. Não tem. Não tem. Vai lá, bota o microfone nos corredores lá pra você ver que a galera fala sobre isso. Então, muitas vezes, essa dor que, assim, quando eu colocar alguém, e que seja, por exemplo, eu tive um caso recente, poxa, Hugo, mas eu fazia o financeiro e fazia todas as outras coisas. Aí contratei um assistente financeiro. Ele não consegue fazer sozinho, fazer ele somente esse pedaço comigo, que eu já fazia todas as outras coisas. É assim mesmo. É assim mesmo. E tem todo esse processo de desenvolver as pessoas. Só que o que você esquece, meu amigo, é que você fazia isso às 11h30 da noite na tua casa, enquanto seu filho dormia. Você fazia isso. E essa pessoa ela vai trabalhar no horário normal, ela não vai conseguir fazer. É isso aí. E não vai ter motivo para fazer. Mas tem uma coisa aqui, Luiz, eu queria devolver essa pergunta para você, para a gente debater sobre isso. Quais seriam, então, as características dos profissionais de vendas que eu devo contratar para suprir essa operação de vendas e para que, sabendo que eu tenho só um pedaço do meu tempo para gerir esse time, gerir essas pessoas, né, quais são as principais características que essas pessoas de vendas têm que ter? Cara, eu tenho observado cada vez mais que olhar dados é uma questão importante. Então eu preciso ter uma característica, eu não posso chamar só de data-driven, porque eu acho que ela é limitada perto disso que a gente está oferecendo aqui, mas saber olhar e interpretar dados é importante. Pensar como um processo, ou seja, ter um pensamento lógico, um olhar minimamente lógico para esse processo de vendas, vai lhe ajudar a ter um pensamento de dados. É isso aí. É porque você só tem dados que sejam concretos, que correm em cima de um processo concreto. Exato. Senão você não consegue ter padrão. Se cada um faz de um jeito diferente, os dados que você apura aqui em cima são dados que... Ineficientes. Não vai funcionar. É isso aí. Então, minimamente um olhar para processo. Ótimo. Comunicação, cara, muito importante. A gente teve uma aula absurdamente boa com o Bob Floriano. Foi. Quando ele falou sobre comunicação, né? Sim. Então, sim, comunicação é importante. É importante para a vida, é importante para a gestão. Saber se comunicar bem. É uma característica que deve ser única nesse... Não, ele precisa saber olhar dados e se comunicar também. Né? Ter um pouco... E claro, ter conhecimento técnico é bom? É bom.
mas pelo menos a capacidade de aprender esse conhecimento técnico e saber comunicá-lo para o time e olhar dados. Eu acho que esses 3 pontos, eles são pontos que eu entendo que são fundamentais. Sabe uma coisa que eu se me permitiu complementar? Claro. Eu acho que as primeiras pessoas de vendas, ou as pessoas de vendas, para esse diredono ou diredona que tem diversas funções além de gestão de vendas, uma característica que essas pessoas precisam ter é autorresponsabilidade. Sim, faz sentido. Sim. Né? Porque o que acontece? Se eu estou 100% do meu tempo dedicado à gestão de vendas, eu consigo, que não acho certo, mas eu consigo fazer uma gestão mais próxima. Eu não gosto de microgerenciamento. Eu também não. Eu acho que quando você tem que fazer microgerenciamento no teu time de vendas, ou muito provavelmente você está errado, ou o time está errado também, né? Mas assim, se eu tenho muito tempo disponível, beleza, eu até posso fazer uma gestão mais próxima. Agora, se eu tenho pouco tempo disponível, porque eu faço finanças, faço operação e também gestão de vendas, as pessoas de vendas precisam ter um nível de autorresponsabilidade muito grande. Sim. Porque são pessoas que eu não vou poder ficar o tempo inteiro em cima delas. Então, se ela não tem uma autorresponsabilidade de chamar para ela o compromisso de resolver, de chamar para ela o compromisso de fazer o que precisa ser feito, de dedicar um pouco mais de esforço, e é lógico que eu preciso dar, além da responsabilidade, eu preciso dar autoridade para elas fazerem isso, preciso dar condição para elas fazerem isso, mas se o time não tem uma certa autorresponsabilidade, se são pessoas imaturas nesse sentido, eu vou ter que ficar o tempo inteiro em cima delas, legal? Para conduzir minimamente, detalhadamente as situações, e aí eu vou virar refém do meu time. Aí só para detalhar um pouco isso que você colocou, a autorresponsabilidade, eu entendo que ela está subdividindo aqui entre confiança e empatia. Boa. Por quê? Né? Trabalhar a empatia na pessoa, nos colaboradores, para que eles entendam e se coloquem no lugar do cliente, faz com que internamente ele dê urgência àquelas coisas que são mais urgentes. Então, às vezes, eu preciso me colocar no lugar do cliente e falar, gente, poxa, o cara tá precisando, já falou há 2 dias com a gente, vamos lá, vamos colocar isso aqui à frente do processo, vamos dar uma agilizada, eu sei que tá todo mundo aqui cansado, mas vamos... Então, meio que lutar pelo cliente, às vezes, dentro da organização, porque eu me coloquei no lugar do cliente. Ele tem uma necessidade, uma urgência. Vejam, sabe aquele dentista que você chegou às 5:30 da tarde? Ele estava fechando o consultório. Aí você fala assim, cara, caiu aqui meu dente, tá doendo pra caramba. Ele fala, puxa vida, eu vou te atender. E ele sai de lá às 7:30 da noite e o jantar com a família foi prejudicado. Não quero que você extrapole o seu horário, mas estou dizendo que em alguns momentos o teu cliente tem uma necessidade, uma urgência, e é preciso que internamente você reconheça isso. Então a empatia faz dá essa sensação. Agora, se eu tiver isso, mas não tiver confiança de falar, Hugo, vamos resolver teu problema. Seu problema é assim, para isso a gente vai te fazer um ajuste que não é padrão, mas eu vou precisar te atender aqui, tá bom? Se eu não tiver segurança de te oferecer isso, cara, esse processo não vai funcionar. Eu vou ter um monte de gente pronta para atender, mas com braço curto para tomar decisão. E aí você fala que eles não estão tomando a decisão, é porque você não deu poder a eles tomarem isso. Exatamente, porque e aí certeiros que você trouxe. Porque, e a gente já falou isso, acho que num dos primeiros episódios ainda de 2025, sobre o quanto a gestão de vendas cobra resultado dos profissionais, mas não dá condição. Isto. Né? Condição, base, estrutura, possibilidade para que eles resolvam os problemas e gerem resultados. Exato. Né? E a gente sabe que em empresas onde acontece isso, tem uma frase que eu adoro que diz assim, que casa em que todo mundo briga, ninguém tem razão. Verdade. Faz sentido. Um critica o outro critica um e ninguém se resolve. Então, antes de qualquer outra coisa, para você ter essa pessoa mais amadurecida, mais madura no teu time de vendas, que tem a autorresponsabilidade, você precisa dar condição, você precisa dar autoridade para ela fazer. Isso vem de forma mágica? Não. Por isso que a gente começou esse episódio falando sobre delegar, sobre qual a importância de você delegar. Se você delega para a pessoa certa, essa pessoa se desenvolve. E às vezes, Hugo, você tem um time e começou o time ali a prestar um serviço para você em vendas, mas você ainda fazendo aquele gerenciamento. Mas você precisa sair. Então, eu preciso preparar as pessoas que estão neste time hoje para que elas sejam as próximas lideranças. E isso não é um trabalho simples. Não. Ele é um trabalho que exige muito conhecimento, empatia, muita conversa. Muitas vezes vai ter que... É um termo
não é nada pejorativo, mas é um termo que está muito ruim de usar no mercado, mas você tem que dar coaching para esse cara. Você tem que coachear essa pessoa. Né? Ou seja, ensinar essa pessoa. E muitas vezes ela não está num ponto de confiança, mas você precisa trabalhar a confiança para que você tenha um líder. Então veja, eu estou passando um caso justamente sobre esse. Uma pessoa muito boa de vendas, em que a gente precisava que ela gerenciasse o time, estava naquela, será que ela vai ser uma boa vendedora, uma líder, não sei o que e tal? Calma, vamos fazer o seguinte, faz um assessment com ela, vamos entender ali o perfil comportamental. Fizemos uma análise de perfil comportamental dessa pessoa. Análise de perfil comportamental. Segue aí que eu quero depois fazer. Apesar de ter uma série de linhas que discutem né, sobre isso, eu gosto, não gosto e tal, era a ferramenta que nós tínhamos. Vamos entender o perfil comportamental dessa pessoa. E tinham algumas características ali que eram boas para quem é liderança. Boa comunicação, empatia. Bom, legal. Além disso, ela tem o conhecimento de processo. Ela já tem colocado isso em prática e sabe da importância do processo. Mas ela não estava confiante, Hugo. Ela falou, eu acho que eu não vou dar conta. Então, calma, vamos lá. Vamos conversar com essa pessoa. Vamos entender qual é o teu medo de falhar. Onde você acha que você vai falhar? Pô, eu acho que nesses pontos aqui eu vou falhar. Fique em paz. A gente já está criando um processo aqui junto com você, para que você possa caminhar passo a passo. E o resultado a gente não está esperando agora. A gente está esperando esse resultado um pouco mais para frente, mas eu preciso que você assuma essa função. E aí ela, depois de algumas conversas, assumiu a função. Que legal. Ela a gente levantou dela a confiança e ela conseguiu ter a sensação de, poxa, agora sim, eu estou mais segura para saber que eu vou assumir um time, essa carga vai ser dividida com todos os demais, não vai ficar só em cima de mim a pressão por vender. Eu falei, não. Agora o processo inicial você continua vendendo como você vendia, mas eu preciso que você olhe as demais pessoas. A sua principal função é montar um time, é treinar outras pessoas como você foi treinada, para que você possa assumir outras funções. Então, às vezes, a pessoa tem ali trabalhadores que têm potencial para gerenciar, mas ele precisa trabalhar essa pessoa. Trabalhar as hard skills, os conhecimentos técnicos, e as soft skills, as habilidades que aquela pessoa precisa ter, o autoconhecimento, para que ela consiga assumir as funções gerenciais. Isso é um treinamento que o gestor tem que aprender a fazer. Não sei como fazer, contrata consultores que vão te fazer. É isso, cara. Você tem que ter pessoas que vão te ajudar nesse processo. Quando você fala de assessment, né, de perfil comportamental, de análise de perfil comportamental, eu sou fãzaço disso. Também. Fãzaço. Um dos grandes desafios em vendas é quando você tem que eleger uma vendedora ou um vendedor para se tornar um líder. Sim. Quantas são as empresas que deixam de ter o bom vendedor e não alcançam o bom líder nessa troca? Perfil comportamental é fundamental e assim, eu não acho que perfil comportamental, como muitos dizem, é um negócio riscado na pedra. Tipo, pau que nasce torto, morre torto. Não. É que você vai analisar naquele momento, inclusive os aspectos de confiança, como aquela pessoa está. Entendeu? Do que você precisa como um líder, o quanto aquela pessoa nativamente ela atende e o quanto ela tem de flexibilidade para você desenvolvê-la até o lugar, até mais próximo de onde você gostaria que ela chegasse. E aí tem 2 assessments importantes. Eu, como dono, preciso fazer o meu. Qual é o líder que eu quero? Qual o líder de vendas com o qual eu me relacionaria bem? Boa. Quais são as características desse líder frente às características que eu tenho? Aí eu faço assessment naquela pessoa que eu vou eleger, que eu vou promover. Será que ela tem habilidades naturais ou desenvolvíveis para se aproximar do líder de vendas que eu quero para minha empresa? Isso é necessário fazer. Senão é tiro no escuro. Teve um assessment que a gente fez semana passada que estava muito claro lá. A pessoa gosta de comunicação direta. E aí, no descritivo do assessment, pode trabalhar as palavras mais duras que ela irá entender. E ela é uma pessoa direta. O que significa? Sem rodeios. É isso aí. Né? Eu tenho uma gestão que eu falo, oi, então, olha só. E tal. Essa pessoa já fala assim, já tá de frescura comigo. Fala direto. Já fala logo. Rindo de nervoso aqui, o que é verdade. Pô, tem um monte já fala de gente logo. Que é assim. Ou seja, eu fazer o meu também é super importante para eu saber o estilo de comunicação que eu dou para os demais. E também, quando você está montando um time, muitas vezes é bom você ter elementos diferentes dentro do teu time. É isso. Não vai ter um perfil comportamental único. Eu preciso ter mais de um para conseguir compor ali uma galera que vai, na somatória, entregar um resultado melhor do que você seria somente sozinho.
É isso aí. Não, e agora você trouxe mais um negócio muito massa, né? Uma galera que na somatória vai entregar um resultado melhor do que você entregaria sozinho. Tentei replicar exatamente o que você trouxe. E é assim, é somado, né? E é desenvolvido. Então, talvez aqui olha só, nessa jornada toda a gente falou de capacidade de delegar, capacidade de refletir sobre o que se quer empresarialmente, legal? A gente falou aqui sobre desenvolver processos, implantar ferramentas, sobre criar uma rede de métricas importantes de serem lidas. A gente falou aqui sobre time, qual é o time mais adequado comportamentalmente, existe essa palavra? Sim. Existe essa palavra, né? Comportamentalmente mais adequado para trabalhar comigo, certo? Ó, a gente falou de tudo isso, né? E a gente está falando de resiliência. Sim. Porque não vai ser de uma hora para outra para desenvolver esse time. E aí eu anotei um ponto aqui, ó. Por favor. Quando você tem uma pessoa que é dono e está no processo de vendas, normalmente ela tende a ser mais impulsiva e ter menos paciência. Porque eu já fazia. Mas vamos, eu gente. Já fazia esse vamos. negócio aqui, qual é que é? Como é que esses caras não aguentam fazer um negócio que eu já fazia? Vai fazer um estudo de um rebranding com essa pessoa e um estudo de persona de novo. Não, mas pra que persona? A gente já sabe. Não, é o fulano, já sabe. Há quantos anos a gente faz isso? Pra que fazer isso agora? E aí as pessoas do comercial estão olhando e falando, peraí, mas vamos melhorar a performance. As pessoas não têm paciência para olhar o processo a fundo, aprofundar a cabeça dentro do processo comercial. Então é uma característica que você que é dono ou dona, perceba se você não tem isso, tá? E a outra, queda de motivação. Puxa, olha uma coisa simples, cara. Estamos todo mundo aqui, vamos fazer uma nova apresentação para a empresa. Vamos, pô, legal, bacana. Vamos só validar com o dono depois? Trabalhamos, fizemos aqui um design lindo, uma apresentação maravilhosa, 3 slides, filezinho, chuchu, beleza. Agora é só aprovar com o dono. Putz, 2 semanas e meia até ele conseguir aprovar. O Vitor mostra aqui a minha cabeça aqui, ó. Eu até saí do microfone aqui. É só pegar a aprovação do dono. É só aprovar com o dono. 1 mês e meio o cara não aprova. Quando ele olha, ele fala, nossa, mas tá muito ruim, eu prefiro colocar a minha foto lá na frente da apresentação com o meu currículo. Cara, não é isso, velho. É isso aí. A empresa, infelizmente a empresa, quando é desse jeito, ela é do tamanho do dono. Mas às vezes ela é pequena porque o dono tá com a cabeça pequena também. É isso aí. Então tem que expandir. Não é porque você é o negócio, você tem que estar na frente da apresentação. O teu time construiu alguma coisa e ele criou algo que é dele. Aí você consegue, quando você faz isso, você traz o time para... O time já tem uma característica própria, você ganha motivação, a galera está engajada porque elas criaram aquilo. E se você tem força da tua boa cultura, esse time ele vai fazer o que o time pensou, mas sob a sua guarda. Então, exigir... E aí, de novo, a gente volta lá no começo do episódio, que é assim, exigir que as pessoas façam exatamente como eu faria, como você bem trouxe agora aqui instantes atrás, é fazer com que a empresa seja somente do tamanho do meu braço. É isso. Legal? Agora, quando eu dou exemplos de crescimento, quando eu dou exemplos de criatividade, de resolutividade, de assertividade e permito que o time se desenvolva nesse sentido também, esse time vai fazer coisas diferentes e muito provavelmente até melhores do que eu faria, Sim. Mas sob a minha guarda, sob o meu exemplo, né? E aí ele cria uma característica própria. Então assim, poucas são as pessoas que vão vestir uma camiseta com um nome, com o seu nomezinho aqui e falar, olha, eu sou igual fulano. Não, eles não querem ser igual fulano, eles querem fazer parte do time de fulano. É isso aí. Mas não querem ser a cópia de fulano. Ninguém nasce para ser a cópia de outro. É isso. Cada um tem uma característica própria. E quando você sabe aproveitar essa característica, a sua empresa tem uma diversidade maravilhosa. Ela tem uma diversidade de ideias, uma alma própria, sabe? E aí isto faz com que a tua cultura seja elevada. As pessoas conseguem se engajar em cultura das quais elas mesmas constroem. É isso. Se não vira, né, deixa de ser uma cultura empresarial, passa a ser uma seita. Tem que ser do meu jeito. E aqui tem, hein? Não tem. E aqui tem, hein? Vou até assim, rindo de medo. Tem que bater o sino aqui, tem que fazer 3 palmas pra lá e 2 palmas pra cá, senão tem que ser desse jeito.
vira uma seita, não é uma empresa? É isso aí. E aí, quais são as empresas hoje que você observa na tua vida que tem uma característica própria, que você olha cada um ali, você olha e fala, essa pessoa é a empresa, e o outro também é, e o outro também é. Que legal. Isso você pode levar para a tua empresa também, gerando uma cultura das quais eles participaram, eles criaram. E o resultado, você, como bem colocou, sob a tua guarda. Sob a tua guarda. Veja, se você for, por exemplo, comer um prato, certo? Em um restaurante. Que é um restaurante que você conhece o chefe de cozinha. Não é o cara que fez a receita. Ele vai fazer aquela comida para você? Não necessariamente. Entendi. Pode ser que ele não esteja lá. Mas você sabe que ali, quando você comeu aquele prato, Entendi. você comeu aquele prato, você comeu parte daquela receita. A pessoa que entregou para você, ela está entregando o nome daquela pessoa. É quase uma obra de arte, mas ela gosta de fazer parte daquilo. Apesar de ser uma coisa que está dentro de uma receita. Né? Eles seguem um padrão. Sim. O padrão não só de atendimento, de cozinhamento, de tudo, está ali dentro do padrão. Mas eles entregam ali a mesma cultura que passou de um para outro. Quando a gente está falando de um restaurante, obviamente tem o nome da pessoa que está ali por trás, né? Sim. Mas quantos não querem fazer parte de trabalhar com aquela pessoa? Sim, E a pessoa não está lá. Ela não está em todas as unidades ao mesmo tempo. Mas o jeito dela, o perfil que ela pensou está lá. Como você faz isso com a tua organização? Belo exemplo, gostei mesmo. Basicamente é processo e cultura. Ó só. Meu Deus, você passou 54 minutos. Vamos aos 54 minutos, olha só. O que nós estamos falando aqui? É para você, diredona, para você, diredono, que acumula, além de diversas funções e gestão na sua empresa, acumula a gestão de vendas. Legal? Então, só para a gente resumir aqui, normalmente a gente termina o programa falando o que não fazer em vendas, né? Vamos fazer um resumão aqui de 2 minutos para né? De repente alguém pega esse recorde. Então é o seguinte, para você, diredona, diredono, que precisa acumular também a função de gestão de vendas na tua empresa. Legal? Então, numa ordem mais ou menos organizada aqui, Luiz, primeiro a gente falou de tem que refletir sobre o fundamento de vendas da empresa, certo? Sim, olhar a base principal, início do processo de vendas. É isso aí. A gente está falando aqui perfil de cliente ideal. Perfil cliente ideal, processo de vendas, precificação, tabela, um mínimo de organização para quem chega depois ter ali um cheiro melhor do que está acontecendo, certo? Tem um norte, saiba por onde começar. Legal. Segundo, tem que ser bom de delegar. Sim. Delegar e desenvolver. Delegar e desenvolver. Legal. E treinar essa pessoa dentro desse desenvolvimento, eu entendo que é o treinamento da pessoa. Legal. Delegar não é querer que as pessoas façam exatamente como eu faria. Sim. Mas também não é delargar. Fazer de qualquer jeito. Deixar porque eu não estou nem vendo o que a galera está fazendo. Certo? Tem um padrão. Terceiro, o time tem que ser desenvolvível. As pessoas têm que ter minimamente capacidade de se relacionar comigo, entregar bem para o cliente, legal, e se desenvolver dentro do que eu espero, certo? Certo. Nesse momento que a gente falou, né? Teste de perfil comportamental e canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu preciso fazer o meu. Preciso fazer o dessas pessoas para entender como é que a gente lida com esse desafio de se desenvolver em vendas. Certo? Beleza. A gente falou legal e a gente falou de resiliência. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que dar tempo para esse time, eu tenho que me esforçar, mas dar tempo também desse time se desenvolver para vir chegando no resultado. E aí eu vou repetir uma frase que você falou, eu adorei, que é que para que essas pessoas somadas entreguem um resultado melhor e maior do que eu entregaria sozinho. Perfeito. É isso aí. Certo? Coisas que dá para falar. Luiz, eu não consigo, eu sou eu sozinho agora. Tá bom, não tem o que fazer. Poxa, mas começou a crescer, coloca alguém com foco em vendas. É isso aí. Como é que eu vou fazer essa pessoa com foco em vendas? Exatamente como ele falou. Processo, treina essa pessoa, desenvolve. E aí vendas tem que ser um processo estratégico para você. Tem que ter uma agenda em que dentro dessa agenda ela tem importância. E você tem um momento ali que você vai parar, olhar e aí sim ajustar a rota dessa pessoa para que ela possa caminhar em vendas. É isso aí. Porque senão você está delargando. Vende para mim que eu tô aqui trabalhando. Não vai funcionar. Não funciona. Fácil tudo isso, Luiz? Claro que não. Você precisa de um consultor e uma consultora na tua vida. É isso aí. Chame Luiz Schmidt, chame Hugo Santos. Não, mas a gente brinca um pouco com essa história, mas é real. É assim, não são coisas simples, mas vou dizer assim, não são coisas fáceis, mas são coisas simples. Exato. Acho que né? Porque assim, é necessário de ser feito.
para tua empresa progredir, para você ter prosperidade contínua na sua empresa, você vai ter que passar por isso, minha amiga. Você vai ter que passar por isso, meu amigo. Certas decisões na tua empresa, você não pode sentar em cima delas. Você tem que tomar a decisão. É isso aí. E comercial são decisões importantes e urgentes. Precisam ser tomadas. É isso aí. É isso, Hugo. 58 minutos. Olha só. Boa, né? Tivemos um bom aulão. Bom aí, aulão. Né? Pessoal, com certeza tem um conteúdo bom aí para você. Para você que queria tirar dúvidas sobre isso, tirar dúvidas com o Luiz. Como é que a gente manda uma dúvida pro Luiz? Direct do Instagram, @LuizSchmidt. Eu atendo lá e também lá no LinkedIn, @LuizSchmidt. Vou te atender com muita tranquilidade. O que é legal, nós temos alguns comentários. É o que eu falei, a gente começa a crescer um pouquinho, tem um pouquinho de hater, um ou outro comentando. A gente te ama também, a gente gosta que você interage com a gente, tá bom? É isso aí. Se quiser perguntar para mim, você me acha como Hugo Palestrando. Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando também no LinkedIn. Importante, né, Luiz? Assim, palestras, treinamentos, workshops também é a nossa, certo? Então Exato. A gente se desenvolve nessa direção também. O que a gente faz aqui, a gente também faz no palco, lá na tua empresa, na convenção de vendas. Tenho certeza que isso aqui tudo a gente vai levar para você. Então pode chamar a gente. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua paciência. Um grande barato ter com você. E na semana que vem teremos mais O Que Não Fazer em Vendas aqui na Vesa TV do Grupo ABCcom. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço, até mais. Tchau, tchau.